Olá, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Ana Rita Caldeira, sou professora de Yoga e hoje a gente vai dar sequência no nosso primeiro encontro, onde falamos um pouquinho sobre o conceito de Yoga em várias vertentes, em várias interpretações, mas que no fundo o significado ele é único. Yoga significa comunhão, unir-se. Unir o quê? Unir a minha essência à essência divina, unir a minha individualidade, o meu espírito individual, ao espírito supremo e universal. E qual a maneira, qual a forma que eu tenho para desenvolver, ou melhor, despertar em mim essa comunhão, né? Sobre yoga, como eu vou conseguir ter essa comunhão? Então, Patanjali, né, ele enumera que existe um caminho para que a gente possa desenvolver esse encontro, né? E coloca-se como se fossem 8 estágios, tá? Que da mesma forma que a gente almeja chegar a essa conexão, esse encontro, existe todo um processo, todo um caminho. Então, que possamos desfrutar desse caminho com muita consciência, com muito autoconhecimento, tá? Os 8 caminhos enumerados por Patanjali são yamas, que significa os mandamentos morais, ou seja, o como proceder, né? E ele está subdividido em não a violência, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não cobiçar. Então, os yamas, ele está falando sobre os nossos preceitos morais, como agir para com o próximo e que automaticamente, né, como agir e me observar para ver as minhas tendências. O outro estágio, então, primeiro niyamas, segundo niyamas, segundo niyamas. Que esse preceito está relacionado à autopurificação, né? Através da disciplina. Então, eu até falei no vídeo passado sobre a disciplina são hábitos, né? A gente, a partir do momento que a gente vai fazendo, ele se torna hábito, que depois ele se torna algo mais automático, né? Então, os niyamas, ele tem esse intuito de nos ajudar, através da autopurificação, desenvolver a disciplina, tá? Então, tem a limpeza, né? Ou seja, o cuidado com a nossa higiene corporal, com a nossa alimentação, o ambiente onde a gente reside tá organizado, tá limpo, porque isso tudo faz diferença com a nossa questão interna. Aprender a desenvolver alegria e contentamento, sermos austeros, ou seja, termos austeridade em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, em tudo aquilo que a gente acredita, né? Você ser persistente, você buscar essa constante autossuperação. O autoestudo e a autoentrega, né? São esses estágios, né? Tanto yamas como niyamas, eles estão relacionados tanto com a minha moralidade como a minha ética. Logo após, eu tenho os asanas, né? Que é o que hoje em dia a mídia vende, né? Yoga são asanas, são posturas, são poses onde vai me trazer sempre força, equilíbrio, flexibilidade, alinhamento, muita melhora física, né? Mas que a gente também tenha um pouco de cuidado, porque se a gente não se observar, ela acaba cultuando a nossa vaidade. Então, é o que, se a gente está vendo que o caminho de yoga é um caminho interno e não externo, a gente tem que aprender a começar a se despir dessas nossas tendências, dessas nossas ainda inclinações, né? Então, o terceiro estágio seriam os asanas, né? As posturas psicofísicas. O quarto
ele está relacionado com os pranayamas, né? O que é prana? Prana significa energia. Yama significa controle, domínio, expansão. Então, quando eu falo em pranayama, eu falo no controle rítmico da minha respiração, ou seja, da minha expansão. A gente aprende muito, né, sobre o alongar, crescer. Pouco a gente pensa em se alargar, criar espaços, né? Então, o pranayama, ele é através dos exercícios respiratórios, tá? Então, aquele processo do inspirar e exalar, toda a prática ela deve ser feita pela narina, né? Que é o órgão que está relacionado à nossa respiração. E ela é, vamos dizer assim, uma fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual, que na verdade a respiração, o pranayama, é o pilar da yoga, né? Através, 4 pranayama, desculpa. O quinto eu tenho o pratyahara, que é o recolhimento e a emancipação da mente do domínio dos sentidos e dos objetos externos. Ou seja, é quando eu consigo, né, ter um controle maior sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. É como se os meus sentidos não sobrepõem sobre as minhas vontades, vamos dizer assim, né? É muito interessante isso sobre como os sentidos eles nos manipulam a forma como a gente deve agir. Sempre dizem que existe o patrão e o mordomo. O mordomo seria o nosso corpo, mas muitas vezes a gente deixa que o nosso corpo nos manipule em determinadas situações da nossa vida, né? Enfim, então a partir do momento que eu começo a me observar, eu começo a ter um pouco mais de controle. E o pratyahara seria essa emancipação, seria esse domínio sobre os sentidos e sobre os objetos externos que nos causam sempre desejos. Dharana. Dharana significa concentrar. É a gente ter foco em alguma coisa, consciência, aprender a direcionar a nossa energia mental para um único foco, fortalecimento da mente e tranquilidade obtida pela redução dos pensamentos. Concentração focada num único ponto, início no controle da mente, reduzindo assim a flutuação mental. Lembra que a gente falou muito sobre isso? A mente inquieta, a mente que é que nem um vento, né? Que é muito difícil de domar. Então ela o tempo todo tá pulando de um lado para o outro. Quando a gente aprende, através do dharana, né, a concentrar, todas essas inquietações, elas vão sendo reduzidas. Toda essa, vamos dizer, essa avalanche de pensamentos, eles vão começando a diminuir. E eu consigo estar mais presente no momento presente, fazendo aquilo com mais consciência, com mais clareza. Logo depois, então, a partir do momento que eu começo a ter uma concentração, pode observar, né? Eu tenho primeiro o pranayama, o pratyahara e tenho o dharana. O dharana, ele vai me dar a concentração, que no caso, o foco muitas vezes, inicialmente, seria quem? A minha respiração, a minha ferramenta de concentração. Observa a tua respiração. Ela sempre te dá meios e te dá, vamos dizer assim, clareza sobre o meu estado mental. Quando a minha mente está muito agitada, a minha respiração fica mais agitada. Quando a minha mente está mais tranquila, a minha respiração fica mais longa, né? Fica mais lenta. Então, eu posso usar a minha respiração como uma ferramenta de acalmar, de aquietar essa mente acelerada e automaticamente me trazer mais concentração, né? Eu posso ficar focada na minha respiração, claro, os pensamentos vão surgindo, mas eu não os alimento, eu não me identifico com eles, apenas observo, né? Esse que é o objetivo, é aprender a observar os tipos de pensamento que eu tenho, que tipos de pensamento me nutrem durante um dia, são eles que me manipulam. Então, tudo isso a gente vai começando a perceber, tá? Então, o sexto, dharana, o sétimo é dhyana, que é o que? A meditação,
tá? É estar presente no momento presente. Quantos de nós, né, não estamos presentes no momento presente? Às vezes a gente está conversando com alguém e a nossa mente está pensando em 1000 outras coisas que não é aquele lugar onde eu estou. E o Samadhi, né, que é o 8º estágio do yoga, que seria o estado de supraconsciência, gerado pela meditação profunda, ou seja, é um estado de plenitude, é um estado de iluminação. Observamos, né, esses 8 estágios e percebemos que um vai acabando complementando o outro. A gente fragmenta, mas se formos parar para analisar, um vai complementando o outro para que a gente possa chegar no estado de Samadhi. Yamas e Niyamas, né, eles controlam as paixões e as emoções do yogi e o mantêm em harmonia com os seus semelhantes, como eu disse para vocês. Por quê? Porque ela está voltada para as nossas condutas morais e éticas. Então, é o relacionar-se. Como eu me relaciono com o outro? Como eu ajo com o outro? O bom proceder, onde inicia os meus direitos, onde terminam os meus direitos e tornam-se deveres. É ter esse filtro, é ter esse termômetro, né? Então, o primeiro passo, o meu primeiro roteiro seria esse: aprender a controlar as minhas paixões e emoções, ou seja, como eu ajo diante, né, do meu semelhante. Logo depois a gente tem quem? Os asanas. Que os asanas ele vai me trazer o quê? Mais vigor, vai me trazer um corpo mais saudável, mais forte e em harmonia com a natureza. Então, se a gente for observar, esses 3 primeiros estágios, eles estão mais relacionados com tudo aquilo que é fora. E é importante ressaltar aqui que o fora, que o externo, ele também é importante, porque ele acaba se tornando uma ferramenta para que eu possa voltar ao meu mundo interno. Então, eu não posso negar, não posso rejeitar, eu tenho que criar habilidades de como me relacionar. Lembra? Yoga é equanimidade, é algo que é equânime, é equilíbrio, né? Tudo aquilo que é excesso, ele não te causa acréscimo, né? Porque todos os excessos são ausências. Então, se a gente está buscando esse autoconhecimento, eu preciso entender que existe uma correlação. Os 3 primeiros estágios que eu falei para vocês, ele constitui uma busca exterior. Os 2 seguintes, né, que são os pranayamas e o pratyahara, ele vai começar a ensinar a regular a respiração. E desse modo começar a controlar a mente. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Quando eu começo a perceber como é que está ficando a minha respiração e eu automaticamente vou manipulando e mudando esse ritmo, eu começo a aquietar minha mente, começo a deixar de ser escravo dos meus desejos, dos meus sentidos. E aí começo a ter mais consciência, mais clareza, tá? Quando eu entro nesses estágios, quando eu já passo um pouquinho desse estágio tanto externo e passo para algo mais interno, aí eu começo a iniciar o meu caminho de volta. Dharana, Dhyana e Samadhi. Esses são os que conduzem yoga, né, aos recessos mais íntimos da sua alma. O yogi, ele não olha para o céu para encontrar Deus, ele sabe que Deus está em seu interior. Então, o que eu posso observar aqui, né? Muitas vezes, quando a gente inicia o autoconhecimento, essa autodescoberta, posso até falar um pouco sobre mim. Eu buscava muito que alguém fosse me dar uma resposta de algo que não tinha como alguém me dar, porque ela já está em mim, só preciso acessar, né? Eu preciso descobrir essa potencialidade. Então, esses estágios, eles são necessários para essa descoberta, porque não é algo imposto, não é algo que seja manipulado, é algo que é conquistado, é algo que acontece de forma muito natural. Então, quando eu vou, através da disciplina, do trabalho árduo, né, sem essa busca incessante de encontrar, quando eu apenas faço e vou caminhando, né, desfrutando do caminho,
sem querer chegar lá no topo, acaba mesmo a gente percebendo e se conhecendo e encontrando essas respostas no íntimo, porque não é através do outro, é através de nós mesmos. Então, quando eu começo a chegar nesses 3 últimos estágios do yoga, eu começo a perceber que essa busca fora, que o tempo todo eu estava achando que eu ia encontrar, ela não está mais do que dentro de mim. A comunhão entre o meu individual e o ser sublime, supremo, ela está em mim mesma, né? Então a gente tem um encontro conosco e com o nosso Criador. Eu achei lindo essa frase que finaliza, que ele diz assim: feliz é aquele que sabe distinguir o real do irreal, o eterno do transitório e o bom do agradável, por seu discernimento e sabedoria. 2 vezes abençoado é aquele que conhece o verdadeiro amor e sabe amar todas as criaturas de Deus. Aquele que trabalha desinteressadamente pelo bem-estar dos outros, com amor no coração, é 3 vezes abençoado. Mas o homem que combina, no interior da sua estrutura mortal, conhecimento, amor e serviço desinteressado, é sagrado e torna-se um local de peregrinação. Quem com ele se encontra, torna-se calmo e purifica, né? Então, quando eu começo a distinguir o que é real do que é ilusão, o que é eterno do que é transitório, o que é bom do que é agradável, a gente começa a ter um olhar totalmente diferente sobre a vida, sobre nós e sobre todo esse caminhar, né, que a gente passa aqui, de forma mais leve, de forma mais harmônica e, de fato, de forma mais útil, principalmente para nós, com o intuito de servir, de entender, né, a nossa natureza. A mente, ela é rainha dos sentidos. Aquele que conquistou a mente, os sentidos, as paixões, os pensamentos e a razão é um rei entre os homens. Ele tem a luz interior. Então, essa busca incessante de esse encontro, ela nada mais do que estar ligada a aprender a ter o controle sobre nossa mente. Mas isso tudo requer disciplina, dedicação, aceitação, aceitar onde eu me encontro hoje, sem fazer com que isso me torne menos ou fazer com que isso seja um empecilho, né? Muitas vezes a gente vai se sabotando e tropeçando, enfim, percebendo o quanto é trabalhoso, e aí às vezes é mais fácil ficar lá, né? No agradável, não, aqui tá bom, aqui tá ótimo, deixa do jeito que tá, mas isso tudo não me promove o quê? A alegria, que eu acredito que todo mundo tem, né? Esse potencial de encontrar e de se sentir. Hoje a gente falou um pouco sobre os estágios, né, do yoga. Então seria a nossa cartilha de como proceder para que eu possa chegar nesse estágio, chegar nesse ápice, no samadhi, né, que é a nossa iluminação. Então o asana, né, o que se fala muito sempre em yoga asana, ou a meditação, ou o próprio pranayama, a respiração, eles são fatias de um bolo, onde ele requer toda uma transformação, não apenas física, mas também moral, uma clareza maior diante das situações, se perceber como alguém que está num caminho, sem apenas focar na chegada, né? Aprender a desfrutar todo esse caminho, todo esse processo de como chegar lá no topo. Agradeço a todos mais esse momento de reflexão, de busca interior, né? Eu acho que com a pandemia houve-se esse convite da gente começar a olhar um pouco pra gente, perceber o que de fato é real,
de fato é eterno do que é transitório. A gente ainda está muito no transitório, acreditando que ter seria a nossa fonte de alegria e felicidade. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que a gente não possa ter, mas que a gente aprenda a desfrutar, ao invés de querer ter. Porque, lembra no início, toda a nossa causa de dor e sofrimento é muito relacionada ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, ao nosso meu, e eu. Que possamos, com essa conversa, com esse olhar, ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre nos conhecermos de forma leve, de forma saudável e buscando sempre estar melhor. Uma boa noite e não esquece do joinha aí e de compartilhar nosso vídeo. Até a próxima.